esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus, eternamente. A liturgia deste final de semana nos convida a pensar sobre a salvação. Jesus está caminhando, então um homem chega para ele e pergunta: é verdade que são poucos os que serão salvos? E o interessante é que Jesus não responde essa pergunta. Ele apenas dá um conselho. Ele diz assim: faz o possível para entrar pela porta estreita. E aí depois ele começa toda uma narrativa explicando, né, talvez como será, né, da possibilidade de você estar, você ver os profetas, você ver aquele que seguiu a palavra e não poder estar junto dele. Bem, vamos nos ater nesse início, quando ele fala, a primeira coisa é sobre o número de salvação. Bem, aquele cara que perguntou, ele é um conhecedor das leis, né, seguia os profetas, ouvia as Sagradas Escrituras, e ele se preocupava não com o número de salvação em si, mas ele queria saber se eram poucos, para saber se ele poderia ou não ser salvo. E aí Jesus, ele dá uma sacada e leva ele a pensar de uma outra forma. Porque acontece o seguinte: quando a gente para olhar demais para as pequenas coisas, a gente começa a pensar que a salvação é um mérito. Quando a pessoa assim, não, fulano fez tantas coisas boas, então ele merece ser salvo. Fulano fez tantas coisas erradas, então ele merece ir para o inferno. Como se isso coubesse a nós. Já parou para pensar que não cabe a gente dizer quem vai ou não para o inferno? Que isso é uma coisa que depende de Deus e não de nós? Até mesmo porque nós só sabemos do outro aquilo que nos é apresentado. A gente nunca conhece o outro inteiramente, não sabe o que levou a fazer aquilo, não sabe o contexto que ele teve, a infância que ele teve, a vida, o sofrimento que ele já passou. Claro que isso não é motivo para justificar os erros, mas para Deus pode ser motivo para uma salvação. Porque a gente nunca sabe, a gente conhece a pessoa pelo que nos apresenta, não pelo que ela é de fato. Assim como somos nós. Você acha que alguém nos entende como a gente realmente é? Que não Deus? Às vezes nem a gente entende a gente mesmo. Imagina o outro. Pois bem, então nós estamos falando que a salvação não é mérito. Salvação, se não é mérito, é o quê então? Salvação é graça. A salvação é graça de Deus. Por pura bondade, por puro amor, Ele decide nos salvar. Tanto que Ele vem e manda seu Filho único para morrer por nós, não é porque a gente merecia. E aí Deus falou assim: aquele povo está merecendo que o meu filho morra por eles. Não, a gente não merecia, nunca mereceu, nem vai merecer. Mas é por graça que Ele faz isso. Por nos amar que Ele fala, por amor Ele manda o Filho.
Mesmo porque Deus nem é aquele que ama. Deus é amor. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que a misericórdia vai para além da condenação. Bem, e o interessante é que isso nos leva a outros questionamentos também. Porque quando Jesus responde, é como se ele falasse para ele se preocupar com a própria vida, com a própria história dele. Faz o possível para você entrar na porta estreita, porque é isso que ele precisa se preocupar, em fazer o possível para entrar na porta estreita. E o que é que isso quer dizer? Por que porta estreita? Qual o simbolismo da porta estreita e da porta larga? Bem, uma porta larga, você entra e leva tudo que você quiser junto. Tudo quanto é coisa, tudo quanto é coisas fúteis, inúteis. Por exemplo, se você vai fazer uma mudança na sua casa e a porta é larga, você passa com o sofá, você passa com a geladeira, você passa com tudo. Agora, se for uma porta pequenininha, mal você passa. O que quando ele fala porta estreita, quer dizer que a gente, quando passa por ela, para passar por ela, a gente não pode levar nada mais do que aquilo que somos. E aí é que é importante, na nossa vida, construir o valor pessoal. Construir aquilo que nós temos dentro de nós que vale. Vale mesmo. Não é coisas, não é apegos, não é vícios. Para entrar numa porta estreita, a gente tem que ser humilde, tem que ser simples e tem que ser humano. Entende? A humildade é o que faz com que a gente perceba que a gente tem que caber naquilo. E não é um enquadramento que Deus quer nos enquadrar para a gente entrar, não. Ele quer nos libertar. Porque quando a gente é capaz de passar numa porta estreita, deixando para trás tudo aquilo que é inútil, a gente se liberta das escravidões, das correntes, do erro, do pecado, daquilo que nos impede de ser feliz, de viver e amar. Então, meus irmãos, faça como Jesus disse. Faça o possível para entrar pela porta estreita. Trabalhe agora para a sua salvação. E não faça querendo algo em troca, para assim, não, eu vou fazer tal coisa porque aí eu vou ser salvo. Não, faça na gratuidade. Faça porque é bom, faça porque é um valor para si mesmo. Faça porque é bem para os outros. E assim, nessa gratuidade, que a gente naturalmente alcança a salvação. Porque a salvação, na verdade, ela não é só após a morte. Ela começa aqui. Quando a pessoa é salva de si mesma, quando ela é salva das suas dificuldades, dos seus problemas, a gente pode salvar o outro pode salvar a gente, e a gente pode deixar ser salvo por Deus. Então, meus irmãos, viva agora, faça o bem, ame, cuide, trabalhe para que o reino de Deus comece desde agora, para que a porta estreita seja algo depois fácil de passar, porque quando nós deixarmos tudo que nos impede de ser feliz para trás, a salvação será o que nos espera. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.